Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Carlos, da disciplina de Redes e Computadores 1. Na aula de hoje, então, a gente vai abordar a resolução de endereços. Nessa aula, nós vamos comparar as funções do endereço MAC e do endereço IP, né? Ou seja, nós vamos retomar esse tópico que nós já havíamos iniciado nas aulas anteriores. Nós também vamos falar sobre as funcionalidades do protocolo ARP, né? Vamos ver que esse protocolo ele funciona para resolver endereços MAC, né? Quando nós utilizamos o protocolo IPv4. E também vamos falar como que é realizada a descoberta de MAC, né? Quando nós utilizamos o protocolo IPv6. Vamos iniciar então falando sobre o MAC e o IP. Quando nós estamos fazendo uma comunicação, né, uma transmissão de informações na mesma rede, né, ou seja, quando a gente tem um equipamento de origem que vai enviar um quadro para um computador de destino, um host de destino na mesma rede, né, então, basicamente, a gente tem dois endereços que são atribuídos a um dispositivo, né, nessa rede local, padrão Ethernet. Primeiro é o endereço físico, né, na camada 2, ou seja, a camada de enlace. Esse endereço físico a gente chama de endereço MAC. Tá? Então, esse endereço MAC ele é utilizado para comunicações de uma placa de rede para outra placa de rede na mesma rede local. E também nós precisamos de um endereço lógico, que a gente chama de endereço IP, que é utilizado para enviar o pacote, né, do dispositivo de origem para o dispositivo de destino. Esses endereços da camada de enlace, ou seja, a camada 2, eles são usados para entregar quadros, né, de uma placa de rede para outra na mesma rede. E se o endereço de destino estiver na mesma rede, o endereço MAC de destino será do dispositivo de destino. Tá? O que quer dizer isso? Quando a gente está fazendo uma comunicação numa rede local, né, quando a gente vai mandar um quadro para um outro computador, né, o MAC de destino vai ser o MAC da placa de rede daquele computador, tá? Quando a gente está numa rede local. Agora, quando a gente está numa rede remota, tá, o raciocínio é um pouco diferente, tá? Então, quando o endereço IP de destino estiver em uma rede remota, ou seja, não estiver numa rede local, o endereço MAC de destino vai ser o gateway da rede daquele host, né? O gateway padrão daquela rede, né? Então, aí entra o protocolo ARP. O protocolo ARP é usado, então, pelo IPv4 para associar o endereço IPv4 a um dispositivo de endereço MAC, né? Que da placa de rede do destino. Isso quando a gente utiliza o IPv4. Quando a gente utiliza o IPv6, então a gente, né, o ICMP versão 6 é usado pelo IPv6 para associar o endereço esse endereço IPv6 a um dispositivo MAC do NIC de destino, da placa de rede de destino, tá? Vai ficar um pouco mais claro nos próximos slides. Então nessa figura aqui eu representei para vocês, tá? Por exemplo, imaginem que a gente está fazendo uma transmissão de dados nessa rede, tá? Né? Então aqui a gente tem um host, que é o PC1. Vamos imaginar que a gente tivesse aqui um PC3 ou PC4. Dentro dessa mesma rede aqui, dessa rede local, 92.68.10.0. Dentro dessa rede aqui, se nós fôssemos mandar um pacote localmente na rede interna, o MAC de destino seria o MAC da placa de rede do computador de destino. Agora, quando a gente tem uma comunicação para uma rede remota, né? Imagina que a gente fosse mandar um quadro do PC1 para o PC2 que está na outra rede. Então, a gente desconhece o MAC do PC2, tá? Então, como que funcionaria? A gente mandaria, então, esse quadro, né, que passaria por esse switch até o roteador 1, que seria o gateway, né, dessa rede local aqui, né? E aí o MAC seria o MAC do roteador R1. Pode ser um roteador, pode ser um servidor, um PC, né? A gente já viu isso em aulas anteriores. E esse roteador 1, ele por sua vez vai mandar esse quadro para um outro roteador, né? Representado aqui na figura por R2. Então, o R1 vai mandar para o MAC do R2, tá? Porque ele também não conhece o MAC do PC2. E assim funciona a comunicação, a transmissão, né, de MACs, né, com redes que estão remotas, né? A gente está mandando um quadro para uma rede que não está na mesma rede que a gente se encontra,
Então é isso que vocês precisam entender. Protocolo ARP, né? Então, basicamente o ARP ele vai determinar o endereço MAC do destino, tá? Do dispositivo local. E ele faz isso por meio do endereço IPv4, tá? Então, o protocolo ARP ele tem duas funções básicas que são a resolução de endereços IPv4 em endereços MAC. Então, ele vai ter uma tabela que ele vai associar um endereço lógico a um endereço físico. Essa é a função do ARP. E a outra função é ele manter uma tabela, né, com essas informações que ele faz o mapeamento, né, ele faz, por exemplo, o IP lógico X está associado ao endereço MAC Y. Então, essa é a função básica do ARP. Então, ele resolver isso e manter uma tabela. Então, como eu já tinha falado para vocês, já tinha explicado, funções, então, né, um dispositivo ele pesquisa na sua tabela ARP o endereço IP v4 de destino, correspondente àquele MAC. Se o endereço IPv4 de destino do pacote estiver na mesma rede, então o dispositivo vai procurar a tabela ARP, tá, pelo endereço de destino, o endereço IPv4. Se o endereço IPv4 de destino estiver em uma rede diferente, então o dispositivo vai procurar na tabela ARP o endereço IPv4 no gateway padrão da rede, conforme aquela figura que eu tinha explicado antes para vocês. Se o dispositivo localizar o endereço IPv4, então o endereço MAC correspondente será usado como endereço MAC de destino do quadro, tá? Assim que funciona a comunicação. Se nenhuma entrada for encontrada na tabela ARP, então o dispositivo vai enviar uma requisição ARP para tentar localizar aquele endereço MAC para associar aquele endereço IP. Como que funcionam as remoções, então, dessas entradas nessa tabela ARP? As entradas, elas não são permanentes, tá? Elas são removidas por meio de um temporizador de cache que fica, né? Então, o que quer dizer isso? Uma tabela ARP de um roteador ou de um sistema operacional, ela vai ficar ali por um determinado período, um determinado tempo, e após esse temporizador aí, ele vai acontecer um refresh, né? A duração desse timer, né, da cache do ARP varia de acordo com o sistema operacional, e as entradas do ARP também podem ser removidas manualmente pelo administrador de rede. Como que a gente pode verificar, então, a tabela ARP? Se estiver utilizando um roteador Cisco, a gente pode verificar por meio do comando show IP ARP. E se vocês estiverem aí, por exemplo, num equipamento que tenha sistema operacional Windows 10, vocês podem abrir o terminal e digitar o comando ARP espaço "-a", que vocês vão estar verificando a tabela ARP que o sistema operacional de vocês tem naquele momento. Alguns problemas que podem acontecer com o protocolo ARP, basicamente a gente tem dois, que é o broadcasting e o spoofing, tá? Basicamente, o que quer dizer isso, o broadcasting, né? A gente sabe que essas transmissões aí de ARP, para ele poder casar, para ele poder fazer o mapeamento entre endereços IPv4 e os endereços físicos, ele vai ter que fazer um broadcast na rede, tá? Ele vai ter que disparar mensagens aí para todos os dispositivos de uma rede local, e isso pode ocasionar uma redução de desempenho da rede, né? Se você tem um envio muito grande de mensagens por esse protocolo, você pode estar prejudicando a performance da tua rede, tá? Esse é o primeiro problema. O segundo problema é o spoofing, né? Que é o que? É quando você tem respostas de ARP falsificadas por um atacante, né? Por um ator que está ameaçando ali a tua rede, né? Então, como é que funciona isso? A gente chama de envenenamento, né? Ataque por envenenamento de ARP. Ali na figura fica mais fácil, né? De visualizar ali no C, né? No host C. Um host, ele se passa por outro dispositivo na rede, né? Ele simula o endereço MAC, né? Como se fosse do dispositivo adequado, correto, né? E aí ele passa a receber aqueles quadros, né? Aquelas informações, tá? Para vocês terem uma ideia, em suítes corporativos, né, eles já vêm com algumas técnicas ali embarcadas para mitigar esse tipo de problema de ataque ARP, tá?
E como eu tinha falado para vocês, né, o IPv6, a gente tem um outro protocolo, né, que resolve essa questão da descoberta dos endereços físicos, né. Então, no IPv6 não é o ARP, é o Neighbor Discovery, ou ND, tá, que é responsável por várias funções, né, dentre elas resolver endereços, descobrir rotas, serviços de redirecionamento, dentre outros, tá. Então, no IPv6 é o Neighbor Discovery, o AND, que é responsável por fazer isso. Então, nesse slide aqui, resume para vocês essa questão, né? Dispositivos IPv6 usam o AND para resolver endereço MAC, né, de um endereço IPv6 conhecido. Ou seja, quando você tem um endereço IPv6, né, o AND é que vai tentar casar o endereço físico àquele endereço IPv6. As mensagens de solução de vizinhos, né, ICMP versão 6, são enviadas usando endereços multicache Ethernet. Tá? E IPv6 especiais. Então é assim que ele faz essa solicitação dos vizinhos. Né? Acredito que era isso que eu tinha na aula de hoje para vocês. Espero que vocês assistam toda a aula, que vocês realizem as atividades previstas. E façam a leitura nos livros da disciplina. Detalhe importante que a solução dessas atividades, né, eu vou estar colocando o gabarito dessas atividades no SIGA para vocês poderem comparar com as respostas de vocês. E quaisquer dúvidas que vocês tenham, coloquem lá no fórum da disciplina, usem o fórum da disciplina para a gente poder interagir ou por meio dos encontros ao vivo. Então era isso que eu tinha para passar na aula de hoje para vocês. Né? Um abraço e até a próxima aula.